Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Teonas, com o tema da semana do Desafio Nota 1000. Dessa vez, além de debatermos um tema importante no cenário brasileiro, eu, Larissa e Ramon também modificamos um pouco a nossa dinâmica, através de uma entrevista com pessoas que convivem diariamente com o autismo. Por isso, o nosso podcast estará dividido em duas partes. Nesse, você irá acompanhar uma entrevista com a professora de artes e mestranda em educação Fernanda Lima, da cidade de Nazaré da Mata, e mãe da Clara e da Sofia, crianças dentro do espectro autista. E também acompanhará a entrevista com Stephanie Justa, estudante de nutrição, residente em Ribeirão Preto, São Paulo, irmã do Bruno, que também está dentro do espectro. Então se liga, que hoje o nosso episódio é mais que especial. Galera, para a gente começar, apesar de ainda parecer ser algo distante de nós, o autismo é considerado um transtorno comum no Brasil, com cerca de 150 mil diagnósticos por ano, mas infelizmente ainda não é tão visível quanto outros transtornos de desenvolvimento. O autismo é um espectro que reúne várias desordens e afeta o sistema neurológico já desde o nascimento ou no começo da infância. Porém, cada criança é afetada de um modo diferente. Há crianças com desordens leves e outras com uma intensidade maior. E isso vai acompanhar a pessoa em todas as fases da vida. É importante a gente iniciar falando sobre isso porque a impressão na sociedade é que só as crianças e adolescentes apresentam esses transtornos, né? Mas na verdade não. É descoberto na infância porque os bebês já apresentam algumas características como a dificuldade de manter contato visual, de expressar as próprias emoções, muitas manias, um apego muito forte à rotina, e nisso o pediatra reconhece e faz um diagnóstico. Mas isso não quer dizer que uma pessoa autista vai passar toda a vida dependendo de uma ajuda especializada, porque, como já dissemos, cada caso é particular. Há autistas que realmente precisam desse apoio e há vários outros que trabalham e estudam normalmente, por exemplo. Alguns, inclusive, podem até apresentar habilidades acima da média, como facilidade de memorizar fatos e serem muito bons em exatas. Porém, cada caso é um caso. Então, para a gente aprofundar essas questões, convidamos a professora Fernanda Lima para nos contar um pouco sobre esse tema. Seja bem-vinda, Fernanda. Agradecemos a sua participação. Com certeza irá contribuir bastante. Então, já iniciando a entrevista, temos duas perguntas. Como você, enquanto mãe, enxerga a preparação da sociedade para receber a pessoa autista? E, enquanto professora e mãe, direcionando essa recepção para as escolas brasileiras, tanto particulares quanto públicas, como essas instituições se preparam ou não para essa situação? Apesar de já existirem muitos estudos em torno do transtorno do espectro autista, a sociedade, de uma forma geral, ainda não está preparada para receber e lidar com crianças que no futuro serão adultos com autismo. Então, infelizmente, o que se percebe ainda hoje é muito preconceito, e mais do que preconceito, é realmente a falta de informação. Esse preconceito, ele muitas vezes não advém da maldade das pessoas, mas simplesmente pela ignorância, por não conhecerem o assunto, por simplesmente não saberem o que significa o autismo e, quando sabem, acreditam que é uma doença, perguntam se tem cura, e não é por aí que se caminha o entendimento em torno desse transtorno, né? Em torno desse espectro. Então, assim, de uma forma geral, a sociedade, ela ainda desconhece muito, né? Porque o autismo, mesmo para as pessoas que conhecem sobre ele, ainda demanda muita complexidade, ainda demanda muito estudo. Para aquelas pessoas que realmente nem sabem o que significa, realmente elas acabam deixando essas crianças, deixando essas pessoas à margem da sociedade. E o que a gente precisa hoje, cada vez mais, é levantar a bandeira da informação, para que as pessoas possam entender
que as crianças com autismo serão adultos com autismo, né? Porque o autismo não é uma doença, portanto, ela não tem cura, já que ela não é considerada uma doença. Ela é um transtorno comportamental. E por isso aquele indivíduo vai viver a vida inteira com ele. E ele pode viver com isso de uma forma perfeitamente normal, se a sociedade e o meio em que ele viver estiver aberta e souber acolhê-lo de verdade. Com relação ao recebimento dessas crianças, né, nas escolas públicas e particulares, a gente ainda percebe muitas sensibilidades. Então, o que eu venho escutando enquanto mãe de crianças com autismo e enquanto profissional da área é que essas docentes, né, esses docentes se dizem não estar preparados e preparadas para receber crianças com autismo. Isso nas escolas privadas, a gente ainda escuta muito isso, eu tenho escutado muito isso. E nas escolas públicas, além dos profissionais não terem essa preparação, né, porque a gente sabe que nas escolas particulares existe uma formação maior e nas escolas públicas a gente sabe que essa demanda é inferior, né, com relação à formação dos professores. Além disso, a gente ainda se depara com o obstáculo da falta de estrutura. Então, além da falta de formação dos profissionais, a gente ainda se depara com uma sala de aula muito lotada, com uma sala de aula em que o professor, a professora tem que acolher, às vezes, 2, 3, 4, às vezes até 7 crianças numa mesma sala, com algum tipo de transtorno comportamental, com algum tipo de deficiência intelectual ou física, e muitas vezes sem contar com o apoio de nenhum outro professor auxiliar. Então, as principais demandas, né, as principais dificuldades que eu tenho visto enquanto profissional, enquanto mãe, são com relação a essas questões. E agora vamos à nossa última pergunta. Como a sociedade, de modo geral, pode agir para que o acolhimento seja de fato satisfatório? Eu acredito que quando nós, enquanto pertencentes de uma sociedade, nos colocamos na posição de diálogo e de reflexão, nós já estamos dando o primeiro passo para praticar o que o grande mestre Paulo Freire dizia: esperança, do verbo esperançar. E quando a gente dialoga e reflete sobre esses assuntos que são tão urgentes na sociedade, a gente entende que ter a esperança de uma sociedade melhor não é simplesmente esperar, mas é esperançar, ou seja, fazer por onde, se colocar no lugar do outro, refletir sobre esses temas que são tão urgentes na nossa sociedade e que englobam também outros grupos que, infelizmente, ainda são excluídos da nossa sociedade. Nós não estamos falando só de deficiências e de inclusão, mas também da violência contra a mulher, da violência contra o negro, né, dos outros grupos da sociedade que ainda hoje, né, são tão vitimizados e são tão excluídos. Então, para que nós possamos nos englobar, né, para que nós possamos nos incluir nessa sociedade que quer o melhor para essas pessoas, eu, enquanto mãe, espero que no futuro as minhas filhas possam conviver numa sociedade em que as pessoas saibam praticar o exercício de alteridade e de empatia. E quando a gente pratica esse exercício, a gente entende a importância de se colocar todos os dias no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro não é se colocar apenas no lugar da criança que tem autismo, mas é se colocar também no lugar de toda a rede que essa criança traz. Dessa mãe que vem junto com essa criança, desse pai, dessa família. Porque dentro dessa família que tem essa criança com autismo, existem os problemas que existem em todas as famílias. Então a gente tem que ser sensível também a essas pessoas que todos os dias se desdobram
para poder querer sempre o melhor para essas crianças. Então, o que eu espero no futuro é isso, é uma sociedade que acolha, que se coloque no lugar do outro e que entenda a importância do diálogo e da prática constante com relação a esse tema. Muito obrigada a toda a equipe docente da Escola SCI Teonas por esse convite para debater sobre um tema que é tão urgente e necessário na nossa sociedade atual. Foi um grande prazer, estou sempre à disposição. Agradecemos bastante, Fernanda, pela sua contribuição, foi muito bom te escutar. E continuando, aqui no nosso episódio, nós vamos ouvir agora a Stephanie Justa, que possui um irmão autista, e vai continuar conversando com a gente sobre esse tema. Bem-vinda, Stephanie! Olá, pessoal do podcast Teonas, tudo bem? Eu sou a Stephanie e eu já vou contar para vocês um pouquinho da minha história com o autismo, que na verdade é um relato familiar. Bom, há 10 anos atrás, eu era só uma criança e tinha 9 anos. E meus pais decidiram engravidar do segundo filho. Como foi um bebê planejado, né, foi um momento de muita alegria. E aí meu irmão, né, ele nasceu, ele foi crescendo e foi tudo normal, mas após ele crescendo foi nesse momento que a gente viu, né, a gente percebeu algumas coisas diferentes. Como um atraso na fala, uma dificuldade para andar e até um atraso também, né, para andar. E uma dificuldade para se comunicar, para olhar nos olhos. Pequenas coisas que os outros bebês da idade dele, e até eu, quando tinha, né, a idade dele, conseguia fazer. Mas ele não fazia. E isso gerava uma preocupação nos meus pais, né? E foi assim que começou uma longa jornada na minha vida, que era apenas uma criança, na vida dos meus pais e na vida do meu irmão. Eu lembro que na época estava passando na TV uma novela que tinha uma personagem autista, era uma autista adulta. E mesmo eu sendo criança, eu falava sempre, né, aqui em casa, nossa, o Bruno, né, que é o nome do meu irmão, ele parece com essa menina. O Bruno é autista. E aí os meus pais ficavam, será? Pode ser, porque realmente existiam semelhanças, né? E aí a gente começou essa jornada, a jornada para o diagnóstico, né? E nela, diversos médicos falaram pra gente que não, ele não era autista. Eu lembro, né, de ter um caso de um médico falar pra gente assim, não, mas ele gosta de abraço, é uma criança que abraça, essa criança nunca vai ser autista. Então, nisso a gente já vê uma grande barreira, né? A criança, ela nasce e tem todo um estereótipo construído, e se ela não tiver todos os pontinhos do estereótipo, ela já tem um diagnóstico pegado ali. Esse médico, ele errou, né? Porque depois de muito dinheiro, né, investido, muito dinheiro gasto, né? Dinheiro que inclusive a minha família não tinha, veio o resultado, que meu irmão era, sim, autista, né? É, sim, autista, na verdade, de 1 grau leve para moderado. E aí, após esse diagnóstico, né, após vencer essa primeira barreira, veio muitas outras barreiras. Entre elas um luto, né, porque quando uma família ela deseja ter um bebê, né, você cria uma expectativa por ele. Então, meu pai e minha mãe, eles tinham muita expectativa, né? Todo pai e toda mãe acredita que tem isso com o filho. Ai, ele vai torcer para tal time, ele vai fazer tal coisa. E ele vai fazer isso na escola. Ah, não, quando ele crescer, ele vai ser médico. Quando ele crescer, ele vai ser jogador de futebol. E, infelizmente, quando a gente se depara com um diagnóstico desse, todas essas projeções que a gente faz, né, para criança, elas param de existir. E a partir disso também veio o medo, né? Uma outra barreira muito grande que todas as famílias enfrentam. O medo de não saber como vai ser, o medo de não saber como vai ser o futuro daquela criança. Porque essa é uma coisa muito dolorosa, né? Porque a criança autista, ela cresce, ela vai se tornar um adolescente autista, ela vai se tornar um adulto autista. E aí, como vai ser? Né? Então é uma incerteza muito grande. E também a dificuldade financeira, porque hoje, infelizmente, apesar de todos os avanços do SUS, a gente não tem um amparo real sobre ele para todas as terapias e atendimentos, né? Então, são diversas barreiras criadas após o diagnóstico que a gente vai enfrentando uma por uma todos os dias.
Isso aconteceu há um tempinho, né? Ele recebeu o diagnóstico, foi tardio, né? Demorou, acho que ele tinha quase 4 anos e hoje ele tem 10. Então, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Tanto avanços, né? Avanços na vida dele, ele melhorou a comunicação, ele aprendeu a andar, ele se relaciona com as pessoas. Então, tivemos avanços, mas também tivemos atrasos, né? Conforme ele cresceu, ele precisava ir para a escola. E, infelizmente, a escola regular, né, a escola pública, não dá para ele o que ele precisa. Então, apesar de ele frequentar a escola hoje, ele não acompanha, né? O meu irmão, ele não é alfabetizado. E a escola assim não dá o amparo que ele precisa, seja de atividade ou até mesmo social, né? Porque surge aí uma outra barreira. Ele é uma criança de 10 anos e crianças de 10 anos têm amigos, vão pra festinha, essas coisas, né? E ele sequer é chamado, né? Então, mais uma barreira. E aliada a essa barreira tem o preconceito, que infelizmente existe. É o preconceito que se você tá numa fila e, e o autista ele faz alguma coisa, a pessoa já olha com aquela cara de julgamento. Então, infelizmente, todas essas coisas ainda existem e dificultam, né, essa jornada na vida das famílias e da própria pessoa autista. Esse é um pouquinho da minha história com o autismo, né? História do meu irmão. Ele não pode contar ela ainda, tenho esperança que um dia ele possa contar com a voz dele, com a perspectiva dele, mas enquanto isso a gente tem que aguardar. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar e de relembrar é que não existem só os autistas super inteligentes. Ah, o autista gênio em matemática que toca piano lindamente. Não. Acho que isso foi vendido para nós, né, há algum tempo, mas não é só esse autista que existe. Existe o autista severo, o autista que não sabe se comunicar. Existe. Cada autista é de um jeito. E todos eles existem, né? E a gente não pode só pensar que é autista, então é superdotado, tá com a vida tranquila. Não, muito pelo contrário. Cada autista tem um jeitinho de ser e isso acarreta muitas coisas que só ele e a família dele sabem dizer. Então, é uma coisa a se pensar, né? Pra gente não cair nesse estereótipo também, que é muito danoso, né? E causa muita dor para as famílias. Nós agradecemos bastante a contribuição de vocês. Foi algo extremamente importante vocês apresentarem as suas falas, apresentarem as suas convivências. Eu tenho certeza que não somente os estudantes, mas também os professores, os funcionários, os pais de alunos que estiverem ouvindo o podcast irão aprender muito sobre o tema.